Está começando agora o programa Lição Diária, com o propósito de tirar suas dúvidas pela graça de Deus. E contamos com o escritor Adriano Paulo e Carlos Alberto. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, a lição de terça-feira com o título Crer e Nascer de Novo. Mas antes de entrarmos assim, propriamente no estudo da lição, eu queria mandar aqui um abraço para os irmãos da igreja do Maria Helena. Sábado eu estive na igreja do Maria Helena e assim foi muito bem recebido. Agradecer aos irmãos pela recepção, pelo carinho, que Deus possa estar com cada um de vocês. Também mandar um abraço aqui para os irmãos da igreja do Felizlândia, também tem nos acompanhado, e agradecer também a vocês, por estar sempre nos acompanhando. Agradecer também aos irmãos da igreja do Lagoinha, também que acompanham aí a gente, que Deus possa estar com vocês, e todos os irmãos aqueles que ainda não conheço, que porventura vêm nos acompanhando aí, que também não são da igreja adventista, não são adventistas, mas têm nos acompanhado. Um forte abraço aí, que Deus possa estar com você nesse dia de hoje. E o nosso estudo da lição de hoje vem com o título, como eu já disse, Crer e Nascer de Novo. E já vem logo com uma pergunta. Segundo João, no capítulo 1, verso 12 e verso 13, quais são os passos para se tornar um cristão? Eu vou fazer algumas comparações aqui para que os irmãos entendam alguns versos, depois eu vou até conversar contigo para a gente deixar um espaçozinho lá, porque se porventura a gente vier a errar, porventura a gente talvez deixar alguma dúvida, alguma coisa que os irmãos têm aí, que possam mandar e a gente tentar explicar da melhor forma possível, procurar um conhecimento melhor para a gente estar explicando, porque muitas das vezes a gente fala e as pessoas não entendem, porque os estudos, muitas das vezes a gente está com o manual e os irmãos não têm, aqueles que não têm o manual não entendem. Como eu vou ler aqui também, pode ser que não há aquele entendimento. Eu vou ler para os irmãos aqui e vou explicar o que eu estou dizendo. Por exemplo, capítulo 1, verso 12 e 13 de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus, na vontade do homem, que aqueles que não nasceram. Esse varão aqui quer dizer vontade do homem. Então, mas a pergunta, então, o que eu estava falando, muitas das vezes não entendo, mas nós não somos filhos, como você disse, todos nós somos filhos, sim. Todos nós somos filhos de Deus. Não existe aquele que não é criatura, que não seja criado segundo a vontade de Deus. Porém, sermos filhos de Deus é participarmos, aqui está falando da herança. Da herança, eu vou fazer uma comparação. Por exemplo, vocês lembram da parábola do filho pródigo, que aquele filho, pai, me dê a minha parte da herança, que eu vou ir, sair, vou viver a minha vida como eu bem entender, como eu bem quiser. Quando aquele pai dá herança ao filho, ele já não tem mais participação na herança do pai, porque ele já pegou a sua parte e foi. Então, quando fala aqui que nós somos participantes, somos filhos de Deus, é quando nós vamos participar da herança de Deus. Espiritualmente, aqui não está falando filhos de sangue nem da carne, mas espiritualmente. Por isso que eu tenho que crer, e quando eu crer e quando eu nascer de novo, aí eu vou ser o filho participante da herança. É como se nós estivéssemos desgarrados, perdidos, e o Pai nos achou segundo a remissão da sua morte ali na cruz, a remissão dos nossos pecados ali na cruz. Então nós passamos a ser participantes da herança na qual nós tínhamos perdido por consequência do pecado. Consequência do pecado, muitos falam de Adão e Eva, não, consequência do meu pecado. Porque eu não vou ser salvo, vou deixar de ser salvo, não porque pelo que Adão e Eva fez, mas é por aquilo que eu estou fazendo. Eu posso deixar de ser salvo e posso ser salvo. Por isso que o título da lição, Crer e Nascer de Novo. Nós vemos ali também uma outra comparação em Nicodemos, quando Jesus esteve com Nicodemos, e ele foi ver Jesus à noite, e Jesus falou, Senhor, nenhum sinal do que você faz não seria feito se não fosse enviado de Deus. Ele creu
que Jesus realmente era algo que vinha do céu. Mas Jesus falou, você tem que nascer de novo. Então, o que Jesus estava falando? Você tem que ser batizado da água e do Espírito Santo. Você tem que nascer de novo, você tem que ser novamente filho participante da herança que Deus tem guardado para você e para mim. Vamos continuar o estudo da lição. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa pequena parte que eu expliquei aqui, mas se não, porventura, manda lá para o Adriano, que a gente vai estar procurando explicar da melhor forma possível. João escreveu o seu evangelho para que crescêssemos em Jesus e para que, crendo nele, tivéssemos vida eterna em seu nome. Olha que interessante. Em João 1, verso 12 e 13, esse processo é descrito em duas etapas. Recebemos a Jesus, isto é, cremos nele. Ele nos dá o poder ou autoridade de nos tornarmos filhos de Deus ou de nascer de Deus. Assim, há um aspecto humano e um aspecto divino em se tornar cristão. Devemos agir com fé, receber a Cristo e estar abertos à luz. Mas é Deus quem regenera o coração. Então a pergunta lá em cima, né? É Deus aqui que regenera o coração. Qual é o primeiro passo para se tornar cristão? Primeiro temos que crer em Cristo, porque cristão é de Cristo. Crer que Jesus veio a este mundo, que Jesus morreu na cruz e que Ele vive e está no céu junto ao Pai e ao Espírito Santo intercedendo ali por nós, pelos nossos pecados. Continuando a lição, a fé. Olha para você ver lá em Romanos 10, 17, diz assim: a própria fé é um dom de Deus que vem por ouvir a sua palavra. Então, a própria fé é provinda de Deus. A fé é pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus, Romanos 10, 17. Então, aquele que ouve, aquele que você está escutando agora, aquele que está ouvindo a palavra de Deus agora, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Creia você que Jesus morreu na cruz por você e por mim, que existe um Criador, um Filho que veio a esse mundo e morreu pelo seu, pelo meu pecado, e o Espírito Santo que fala ao meu e ao seu coração. Vamos continuar. A outra pergunta diz assim: que princípio vemos em Romanos 8, 16 sobre a salvação em Jesus? Vamos ver lá? Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. Opa, passei aqui, só um minuto. Romanos 8, 16. Diz assim: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Mais uma vez falando de quê? Herdeiros. Agora você entende aquilo que significa quando se fala na Bíblia que somos filhos, passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, quando nós recebemos o batismo pelo Espírito Santo. Isso aqui é ser herdeiro, isso é ser filho, herdeiro da herança daquele reino que Deus tem preparado para você e para mim. Isso, a pergunta diz, então vamos responder a pergunta: que princípio vemos sobre a salvação de Jesus? É o Espírito Santo atuando em nós, ele que produz a nossa fé e a certeza da salvação. É esse princípio que nós vemos, que o Espírito Santo, quando ele atua em mim, quando ele atua em você, nós vemos o que? O Espírito Santo nos dando fé e certeza da salvação. Vamos continuar mais um pouquinho aqui no rodapé. A fé é a grande bênção, os olhos que veem, o ouvido que ouve. Isso é fé. Segundo o entendimento humanista da fé, devemos encontrar fundamentos e critérios para a fé e depois crer. Olha você vê que interessante. Entendimento bíblico, por outro lado, afirma que a própria fé é o fundamento, um dom de Deus. Então, segundo o entendimento humanista da fé, devemos encontrar fundamentos e critérios para a fé e depois crer. Não é assim. Segundo o entendimento da Bíblia,
Por outro lado, ele afirma que a própria fé é o fundamento, um dom de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? Então eu tenho que ter fé, é aquilo que nós estudamos. Eu tenho que ver o milagre, segundo o entendimento da humanista. Eu tenho que ter uma prova, eu tenho que buscar uma prova? Não. Segundo o fundamento bíblico, a fé é o fundamento, é um dom de Deus. É um dom de Deus que nós recebemos de Deus. É um dom que Deus te dá quando você abre o seu coração para que você receba a palavra de Deus, o Espírito Santo, e quando você deixa o Espírito Santo agir. Esse é o fundamento bíblico, não o fundamento humanista. Não procure riqueza, não procure milagre para que você tenha fé que Jesus Cristo existe, o Pai, Filho e Espírito Santo. Não procure herança, não procure riqueza, não procure cura e libertação. Deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para que você tenha fé, porque a fé é um dom de Deus. Que você possa ter entendido a lição de hoje. Se ficou alguma dúvida, mais uma vez, manda um questionamento, uma pergunta para a Adriana, que a gente vai poder responder, ou até mesmo nos comentários aí. Deixa aí que amanhã eu dou uma lida, ou hoje mesmo vou dar uma lida e vou procurar responder diretamente para os irmãos. Desde já um forte abraço, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.